Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor senador Jorge Cajuru, senador Eduardo Girão, senador Isalci, eu gostaria, em nome da presidência do Senado, de reiterar uma manifestação feita na semana passada em relação ao desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista, servidor licenciado da FUNAI, Bruno Araújo Pereira. A nossa solidariedade às famílias, o nosso desejo de que haja um desfecho em relação a esse desaparecimento. Algumas informações até aqui e as de hoje ainda muito desencontradas sobre a solução desse caso específico. Mas, desde então, nós temos acompanhado pela imprensa e também através dos comunicados oficiais dos órgãos envolvidos esse caso do desaparecimento de Dom Phillips e de Bruno Pereira. E eu queria destacar uma matéria jornalística, a reportagem de ontem do Fantástico, na Rede Globo, e eu assisti integralmente as reportagens sucessivas em torno desse tema, e identifico que há, obviamente, um sentimento de tristeza e perplexidade por esse desaparecimento e, naturalmente, o sentimento das famílias, dos filhos, das esposas prestando seus depoimentos muito emocionadas, muito aflitas. Isso tudo desperta, de fato, um sentimento de solidariedade, revigora e renova esse sentimento de solidariedade às famílias, mas a reportagem vai mais além e identifica, com muitos depoimentos, com muitos dados, com registros históricos, um problema gravíssimo havido naquela região, no estado do Amazonas, e naturalmente que isso também reflete em outros estados que compõem a floresta amazônica, ou que guardam a floresta amazônica, que é um problema gravíssimo de criminalidade organizada. Segundo se sabe, o Bruno Araújo Pereira, servidor da FUNAI, vinha denunciando uma série de irregularidades, de crimes praticados naquela região, de atentados a povos indígenas, de descumprimento da lei, de um Estado paralelo ali implantado e que vinha então sendo denunciado por ele. Nós não queremos precipitar o que de fato aconteceu com o Bruno Pereira e com o Dom Phillips, mas caso se confirme o fato de terem sido eventualmente assassinados, caso isso se confirme, é uma situação das mais graves do Brasil. Assim como nós já presenciamos promotores de justiça no seu munus de acusar, sofrendo atentados e alguns pagaram com a vida, juízes, magistrados julgando a criminalidade organizada igualmente sacrificados em função disso, crimes políticos de atentados a parlamentares em função da sua atividade política, a prefeitos municipais, a jornalistas que por vezes perdem a vida em função do seu mistério de denunciar, de investigar. Tudo isso, para além do sentimento humano da vida que se perde no atentado dessa natureza, há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa às instituições gravíssima. E nós, do Senado Federal, não podemos tolerar essa atrocidade. O que se identifica nessas reportagens, e cito essa porque a vi integralmente, a do Fantástico na Rede Globo, é um Estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei, o garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. Portanto, de fato, não por esse acontecimento apenas, mas por todo o contexto de um Estado paralelo que se impõe num lugar
e que, infelizmente, o Estado brasileiro não consegue preencher suficientemente, é motivo de alerta e de reação do Senado Federal. Hoje pela manhã eu conversei com o senador Randolfo Rodrigues, que me telefonou a respeito também desse tema, externei a ele, como externo aos senhores aqui hoje, a nossa enorme preocupação, grande indignação, para além do sentimento de solidariedade com as famílias de Bruno Pereira e de Dom Phillips, e disse que nós precisamos reagir. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado devem se organizar para poder se fazerem presentes, para identificarem quais são os reais problemas, diagnosticar esses problemas. E não é uma questão política, não é algo que se moverá ou que se fará em torno de críticas ao governo federal de agora ou a outros governos federais. Mas nós precisamos, no Senado Federal, nos colocarmos ao lado das forças policiais, das Forças Armadas, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, identificando quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, com a realização eventualmente de concursos públicos, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente nesta região, nesses estados, para coibir que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos, sobre essa sociedade, sobre essas comunidades. Portanto, eu considero mister a nossa reação do Senado Federal de maneira organizada, em face desse problema, repito, não só o problema pontual, que nós esperamos muito que seja solucionado, investigado e apurado em torno do desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips, mas de um problema crônico havido nessa região e que o Senado não pode fechar os olhos e não pode se furtar. Por isso eu gostaria de instar senadores e senadoras, independente de partido, independente de linha ideológica, independente de serem base ou oposição ao governo federal, que o Senado Federal, enquanto instituição, possa reagir com os instrumentos que tem à sua disposição para poder se ombrear as comunidades e a sociedade dessa região contra a criminalidade organizada que, infelizmente, se revela nessa reportagem e outras reportagens, está instalada nessa região do estado do Amazonas e certamente em outros estados da federação. Portanto, é esse pronunciamento inicial que gostaria de fazer, porque, de fato, a indignação é grande, a aflição é grande, a ansiedade é grande, mas também é grande a força do Senado Federal como instituição de poder recolocar as coisas nos seus devidos lugares e fazendo os enfrentamentos devidos. Eu passaria a palavra ao senador Randolfo, que foi o primeiro a pedir, na sequência o senador Fabiano Contarato, senador Isalci Lucas, senador Eduardo Girão e senador Oriovisto Guimarães. Senador Randolfo. Presidente, é paradoxal, em primeiro lugar, ver que o atual presidente da República foi, entre outras razões, eleito sob o argumento de não entregar a Amazônia. Veja, o que nós estamos assistindo ao final de 4 anos do governo do senhor Jair Bolsonaro é que a Amazônia foi entregue. Foi entregue a todo tipo de banditismo, político ou banditismo organizado. Isto porque, presidente, foi desmantelado todos os mecanismos e instrumentos que existiam de defesa da Amazônia. Porque a defesa da Amazônia é função primeira das nossas Forças Armadas, mas também é, senhor presidente, função dos povos indígenas que lá estão. Aliás, os povos indígenas que lá estão, há muito tempo a defendiam, inclusive em cooperação com o restante das estruturas do Estado brasileiro. A Amazônia foi entregue ao banditismo político e ao banditismo de todas as formas. Foi entregue ao banditismo do garimpo ilegal. Foi entregue ao banditismo das madeireiras ilegais, que são responsáveis pelo maior avanço de desmatamento da Amazônia de todos os tempos. Foi entregue, senhor presidente, ao narcotráfico
E é esta associação criminosa no Vale do Javari, contra a qual Tom Phillips, Bruno Pereira e os povos indígenas do Vale do Javari lutavam. A associação de narcotráfico, madeireiras ilegais, garimpo ilegal e toda sorte de banditismo que se instalou na Amazônia sob a liberação. E por que se instalou, senhor presidente? Se instalou porque o IBAMA foi desmantelado. Se instalou porque uma governança ambiental que este país construiu ao longo de 30 anos, desde a Constituição de 1988, quando esculpiu o capítulo de meio ambiente no texto constitucional, edificou. Se instalou porque todas as formas de fiscalização, de desmatamento, porque a FUNAI, entre outras instituições, foi destruída e desmantelada. Diante disso, presidente, eu quero cumprimentar a reação de Vossa Excelência. Quando não há governo, alguém tem que se levantar para restaurar a ordem em uma pátria desgovernada. É assim que Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, se coloca nesse momento. O atual presidente da República disse, em campanha em 2018, que queria acabar com todo tipo de ativismo político, com todo tipo de ativismo ambiental, com todo tipo de ativismo. Tom Phillips e Bruno são dois ativistas. Senhor presidente, eram dois ativistas. Diante disso, senhor presidente, encaminho para Vossa Excelência requerimento para despacho por parte da mesa e deste plenário. Nos termos do artigo 74, inciso 2 e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, solicitamos a constituição de uma comissão externa temporária, composta por 3 integrantes da Comissão de Direitos Humanos deste Senado, presidida pelo senador Humberto Costa e pelo senador Fabiano Contarato, 3 integrantes da Comissão de Meio Ambiente deste Senado, presidida pelo senador Jacques Wagner, e 3 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça deste Senado, presidida pelo senador Davi Alcolumbre, para, em loco, se dirigir até o Vale do Javari, apreciar e apurar as causas dos assassinatos e investigar não somente isso, investigar o aumento da criminalidade na Amazônia, que é uma das razões e causas do desaparecimento de Bruno e de Tom. Este requerimento que caminha para o deferimento de Vossa Excelência, sem embargo dessa comissão temporária, buscar subsídios para instalação em seguida de uma eventual comissão parlamentar de inquérito. Obrigado, senador Randolfo.